vocês aí a turma. Deixa eu só iniciar a gravação. Pronto. Então, iniciou a gravação, pessoal. Bom dia. Então, conforme o calendário aí, a aula de hoje, Sociologia, né? Terceira série. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Então, essa aula de hoje, pessoal, é uma aula bastante interessante. E o bom é que esse tipo de conteúdo, geralmente, ele cai bastante. Ele cai bastante mesmo no Enem, tá? Quem vai fazer o Enem aí? Quem vai fazer o Enem? Eu. O Arley vai fazer. Quem mais? Eu. Mariana também. Eu acredito que a maioria de vocês vai fazer o Enem, né, pessoal? Parece que já está disponível para quem quer pedir isenção, né, de taxa. Ou não, eu estou enganado. Parece que eu vi em algum lugar. Juan, diga aí, Juan. Eu Certo, Juan. Acaba hoje. dia 28. É hoje, né? A isenção até hoje, né? Pois é. E quem for pedir isenção para o Enem, pessoal, o último prazo é hoje, tá? Então, voltando aqui a falar do tema, né? Esse assunto, ele cai bastante, viu? No Enem. Esse assunto, ele está sempre caindo, ele é recorrente. Quando você vai abrir lá a história, né? Na área das ciências humanas, geografia, ele vai cair lá. Trabalho, modos de produção, que foi o que nós estudamos na aula anterior, que eu mandei para vocês, e aí a aula no YouTube, né? E agora, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Tem outro também, mas os principais são esses aí, né? Então, primeiro, o Taylorismo. Alguns falam assim, né? Que Taylorismo é apenas a teoria, né? E o Fordismo é a prática. Será que é isso mesmo? E vamos ver que não é bem assim. Não é bem assim. O Taylorismo não é apenas uma teoria, não é apenas uma proposta, né? Não é apenas uma ideia. Por que não é apenas uma teoria? Porque não é apenas uma proposta? Porque não é apenas uma ideia? Porque tem um método, né? Tem um estudo, tem uma pesquisa, tem um dado concreto, tá? Então, desculpe, se fosse apenas uma proposta, não estaria aí como um dos pilares, né? Vamos dizer assim, da administração, né? Um dos pilares do método da administração, tanto é que se chama, o Taylorismo chama-se administração científica. Para quem vai fazer a faculdade de administração, geralmente começa com a ideia da administração científica, né? E é um estudo que quem vai fazer administração vai aprofundar bastante. Então, não é apenas uma ideia, tá? Porque tem um método, tem uma proposta científica. Então, o Taylorismo é uma forma de administração científica criada pelo engenheiro norte-americano chamado Frederick Winslow Taylor, que nasceu em 1856 e morreu ali na Primeira Guerra Mundial, em 1915, baseado em princípios científicos para melhorar a produção, principalmente das fábricas, gerando lucros maiores. Então, quando a gente fala de modos de produção, pessoal, no capitalismo, geralmente essas experiências elas vão ser praticadas, elas vão ser executadas nas fábricas de automóveis, tá? Então, se você for ver, por exemplo, Fordismo, qual é a fábrica de automóvel que está associada ao Fordismo? Pode abrir o microfone aí e falar. Qual é, pessoal? Fordismo vem de? Ford. Ford, Miller, isso mesmo.
Taylorismo, não vem de nenhuma fábrica, não tem a fábrica, não tem a montadora Taylor, né? Mas toyotismo. Da Toyota. Da Toyota, né? Toyotismo vem da Toyota. E quando a gente fala de Toyota, nós vamos estudar hoje, né? É símbolo de qualidade, né? Geralmente, o pessoal, principalmente na região nossa, né? O pessoal quer ter um Toyota, né? Quer ter um Corolla, quer ter um Hilux, né? Quer ter um SW4. Então, por quê? Porque tem aquela velha ditada, né? Nunca quebra, né? E você pode perceber que os carros da Toyota são mais caros, né? Por exemplo, você coloca aí eu vou já voltar aqui para o ponto, só para dar um exemplo, né? Você coloca aí o Honda Civic, aí você coloca o Ford Fusion, não sei o Fusion, né? Mas o Honda Civic, o Cerato, Kia, né? E o Corolla, qual é o mais caro dos três? Corolla, né? Então os carros da Corolla são sempre mais caros, os carros da Toyota são sempre mais caros. Aí você coloca uma S10, uma Ranger, e você coloca uma Hilux, qual é a mais caro? A Hilux. É a Hilux. Por quê? Porque se entende, né? E realmente é assim, né? Que os carros da Toyota, que os carros da Toyota são de melhor qualidade, são mais duráveis, né? São mais duráveis. Tanto é que dela que vem aquela proposta 5 anos de garantia, né? Antes era 1 ano e 3, aí a Toyota vem e diz, não, 5 anos de garantia, né? Quer dizer que nós garantimos maior tempo, né, de durabilidade e, por sua vez, também maior qualidade. Nós vamos voltar aqui a falar do Taylorismo, né? O Taylorismo é um método científico ou uma administração científica. Então, vamos pensar assim, Taylorismo, como é que eu identifico? Quando tiver essa palavra aí, administração científica, certo? Então, não podemos dizer que é apenas uma ideia, uma proposta, porque tem uma produção bibliográfica, né? Tem um estudo, tem uma comprovação, tem um dado científico por trás, tá certo? Do Taylorismo. Então, por isso que também a gente coloca ele como modo de produção, certo? Coloca ele como um sistema de produção real. Quais são os princípios do Taylorismo? É o planejamento. Então, anteriormente, as fábricas trabalhavam sem um planejamento, né, sem uma organização prévia, na base do improviso. E aí Taylor chegou e disse, não, para a coisa funcionar, para você ganhar tempo, para você economizar dinheiro, para você ganhar dinheiro, para os trabalhadores poderem produzir, certo? Com mais qualidade, com mais eficiência, nós vamos planejar o trabalho. Nós vamos organizar de tal forma que tudo que for executado dentro da fábrica tem que passar por um processo de planejamento. Então, esse é um princípio. Princípio 2, a seleção. Né? Como assim seleção, professor? Alguém diz assim, eu vou fazer um seletivo. Né? O que é um seletivo? O seletivo não é uma prova, não é um concurso, você provar que você está apto para executar tal coisa. Então, no método de Taylor, então, o funcionário ele tinha que ter as melhores aptidões para aquela função. Então, não ia colocar alguém bem magrinho, bem fraco, né, para fazer um serviço que exigisse carregar um peso maior, né, levantar um pneu, ou então uma peça grande, ou então abrir ou iniciar uma máquina muito pesada para alguém que fosse fraco. Então, a pessoa tinha que ter uma determinada aptidão. Então, eles faziam a seleção do funcionário, do trabalhador, para a execução daquela tarefa, certo? Então, a pessoa mais apta para aquela tarefa, ela ia... tem um erro aqui. Ela iria fazer, então, ela ia ser designada para aquela tarefa. Esse é o segundo princípio, a seleção. Então, planejamento, seleção, controle, né? Como assim um controle? Então, aí é ele que adota a ideia do supervisor. Então, alguém ali controlando, né,
controlando as tarefas. Você tem X hora para fazer isso aqui, e aí a pessoa vai acompanhando, né, com uma cadernetazinha, olhando, fiscalizando, às vezes lá no alto, né, vamos fazer direito aqui, porque lá vem um supervisor, né. Então a ideia do controle, de alguém acompanhando, um supervisor, vem aí da administração científica ou do Taylor, né, do Taylorismo. E executar, né. Então, executar, o quarto princípio é disciplinar o trabalhador em tarefas e horários específicos. Então, o trabalhador X ele vai ter que apertar 1000 peças durante o período de 7 da manhã ao meio-dia. Então, ele tem que executar essa tarefa, porque ele está ali para isso, né? Ele vai ter que apertar os 1000 parafusos até o meio-dia. Então, eu vou disciplinar o trabalhador de tal forma, eu vou acompanhar, orientar, controlar de tal jeito que a tarefa ele vai executar naquele horário determinado que eu coloquei, que eu determinei, tá certo? Divisão de tarefas, né? Quer dizer, que cada trabalhador ia fazer uma coisa. Se vocês assistiram a minha aula que eu coloquei no YouTube sobre os modos de produção, vocês perceberam ali que existe, deixa eu só voltar para vocês aqui, pronto, que existe 3 fases, né? 3 fases dos modos de produção. Então você tinha a fase do artesanato, a fase do artesão, pessoal. Então o artesão fazia tudo sozinho. Então digamos que o artesão fosse fazer uma mesa. Então o que ele ia fazer? Ele ia pegar o machado ou o serrote, ia lá ia lá na floresta, ele ia cortar essa árvore, ele ia arrastar essa árvore, talvez ali com a ajuda de um animal, né? Arrastar essa árvore para a oficina, aí ele ia serrar a madeira, ou polir, organizar, tirar as medidas, enfim. Todo o processo, inclusive a venda, era ele que ia fazer. Então, o que é o artesanato? Uma pessoa só faz toda a tarefa. Aí nós tínhamos a manufatura, né? Aí nós tínhamos aí a ajuda de máquinas mais rudimentares e as tarefas eram divididas. Aí, quando nós chegamos na maquinofatura, a partir da Revolução Industrial, que é o que nós estamos falando aqui, nós vamos ter a máquina e o homem, né? As tarefas estão divididas, mas com a ajuda da máquina, tá certo? Então tem esses 3 períodos aí. Aí qual é um dos princípios do Taylorismo? A divisão de tarefas. Então eu tenho as máquinas ali, então eu vou pegar vários trabalhadores, só que, vamos lá, vamos construir um carro, certo? A fábrica tem a proposta aí de fazer o carro. Então o que vai acontecer? Ora, eu vou ficar responsável para poder colocar o pneu, certo? E a Ana Carla vai ficar responsável para apertar os parafusos. Aí o Nathan vai ficar responsável para pegar os parafusos lá das caixas e colocar aqui na esteira. Aí o Arley vai ficar responsável para bater, para encaixar o parafuso na porca. Enfim, cada um tinha uma tarefa. Então a divisão do trabalho, e aí cada um se especializava numa tarefa, só naquilo e nada mais, tá certo? Então aí os principais princípios do Taylorismo: planejamento, seleção, controle, execução e divisão de tarefas, beleza? Taylor fazia as críticas aos processos em que os trabalhadores tinham sugestões e participação na administração. Por isso deveriam permanecer apenas em suas tarefas estabelecidas. Então, para ele, trabalhador não tinha que dar opinião no serviço. Quem dava a opinião era o gerente, o dono da fábrica e o supervisor ali para controlar o serviço. O trabalhador não tinha opinião. O trabalhador tinha que executar a tarefa que ele foi designado. Só isso. E aí, para motivar o trabalhador, ele entendia que os salários também tinham que aumentar, né, como forma de incentivo à produtividade, e a carga horária reduzida como forma de evitar a fadiga. Pessoal, nós estamos falando aí
no início do século XX, onde as pessoas estavam trabalhando 14 horas de serviço. Então não é carga horária reduzida de hoje, né? De 44 para 40, deixar de trabalhar no sábado, ou não fazer hora extra, a não ser que seja pago. Não é nada disso, não. A gente está falando de carga horária reduzida, ele está dizendo assim, olha, diminui o tempo que o trabalhador está na fábrica, porque senão ele vai cansar demais, e aí ele não vai produzir como deveria. Nós não vamos conseguir o resultado que a gente quer. Então, se a gente quer controlar aqui o tempo e a produção dele, também tem que dar uma reduzida na carga horária. Então, em vez dele entrar 7 horas da manhã e sair 10 da noite, e ter um descanso, um intervalo de 15 minutos para o almoço, ou meia hora, então a gente vai colocar ele entrando 7 horas da manhã, coloca meia hora de almoço e ele sai daqui da fábrica 8 horas da noite, porque amanhã ele vem um pouquinho mais descansado e aí vai poder produzir conforme a gente planejou aqui, conforme a gente designou a tarefa, o tempo para ele poder produzir, entendeu? Então era nesse sentido, né? E sempre objetivando, não é o bem do trabalhador. Taylorismo, pessoal, é capitalismo também. Então o capitalismo, o objetivo sempre vai ser o lucro, sempre vai ser lucro, 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 lucro. E o que é lucro, pessoal? Diz aí para mim, alguém? Por favor, abre o microfone e fala aí. O que é lucro? Diga aí, minha amiga Ana Karine. É um benefício, vantagem, acima, ou sim? Exatamente, Ana Karine. É o que vou ganhar em cima disso, né? Então, vamos lá. Eu comprei um celular usado aqui da Ana Karine de R$300. Aí eu vou vender para a Josemária. Aí eu digo, não, Josemária, minha amiga, esse celular aqui é bom demais. Não, não é assim não. Eu só usei ele um mês. Então, se você quiser obter ele, esse celular aqui bom mesmo, aqui você vai ter que pagar 350. Então, os 50 é o que, pessoal? O que é os 50? Que eu vou ganhar em cima da Josemária? Vamos lá, alguém fala aí, pelo amor de Deus. O lucro, né, Thaís? Thaís Lália, dona Thaís Lália, bom dia. Então é o lucro, pessoal. O que é o lucro? É o que eu vou ganhar em cima. O que eu vou ganhar com isso, né? E algumas pessoas levam isso até mesmo para relações humanas, né? Ah, não, mas o que eu vou ganhar? A gente leva até para a sala de aula, né? Professor, eu vou fazer isso, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar quantos pontos, né? Ela está querendo lucrar, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Então está querendo ganhar alguma coisa, né? Então, quando você vai ganhar em cima daquilo ali, é lucro, né? Então, Taylorismo não tem nada de bondade, né? Eles querem organizar o trabalho, sistematizar tudo, reduzir um pouco a carga horária, aumentar um pouco o salário, para a pessoa ficar mais animada e poder trabalhar mais. Aí eles trabalhando mais, ganham mais, né? A dona da fábrica vai ganhar mais, com certeza, né? E aí nós chegamos no outro princípio, né? Ou no outro modo de produção, ou sistema de produção, o Fordismo, que começa na fábrica desse cara aí, né? Henry Ford, nascido em 30 de julho de 1863, em Springs, fundador da Ford Motor Company, pioneiro na aplicação da montagem em série. Trabalhava na fazenda do pai, onde era responsável pela manutenção, e ele faleceu em 1947. O filho dele que assumiu a fábrica depois, né? Tem até um filme que conta um pouco da história dele, do filho dele, que é o filho que queria produzir outros carros e ele não deixava de jeito nenhum, né? Vamos lá. Fordismo foi um modelo criado e implementado pelo empresário Henry Ford, inicialmente em sua fábrica Ford Motor Company, mas que também foi amplamente utilizado após os anos 60. O Fordismo utiliza o modelo de administração científica. Então, vamos lá. Ford foi lá, pegou a ideia de Taylor, né? A administração, rapaz, essa ideia é boa, hein? Muito bem, o planejamento, a execução, controle, esses princípios aqui, né? Reduzir um pouco a carga horária do trabalhador, aumentar um pouquinho o salário, essas ideias aqui são bacanas. Então ele foi lá e pegou as ideias dele.
de telho, né? Como forma de aumentar o lucro, sempre, né? Nunca é porque é bonzinho. Porém, ele acrescenta aí algumas coisas. A principal coisa que Ford acrescenta é a chamada esteira rolante. Então, quando a gente falar de Fordismo, pessoal, Fordismo, olhei aqui na prova do Enem, olhei na prova do concurso, olhei na prova do... Tem alguém me dando bom dia aqui, depois eu respondo. Olhei na prova do seletivo Fordismo, aí eu lembro, esteira. Fordismo, esteira rolante. Aí quando fala de esteira rolante, lembra daquele filme de aquele ator famoso, pessoal do cinema mudo. Vamos lá. Como é que é o nome dele? Tem até uma fotinha dele aí. Vamos, pessoal, acorda. Vamos lá. O nome dele, daquele ator famoso do cinema mudo, década de 20. Tem uma fotinha dele aí, todo mundo já viu o filme dele. Charlie Chaplin, exatamente, é esse mesmo, né? Então, olha ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui do bigodinho? Trabalhando naquela fábrica, acelerado. Parece, salvo engano, o nome do filme é Tempos Modernos, né? Veja que aí tem uma esteira. O que é a esteira? Os equipamentos vai passando, né? Vai passando ali na frente do trabalhador e o trabalhador vai fazendo a sua parte ali, né? Então a esteira está hoje presente em praticamente todas as fábricas, pessoal. Então essa foi uma revolução extraordinária. Por quê? Porque antes, vamos lá, eu quero o parafuso aqui do engate do pneu. Onde é que está? Está lá na outra oficina, corre lá embaixo para pegar, aí encaixa aqui o parafuso. O que eu estou precisando agora? O que está faltando ali? Está faltando o volante. Eu vou lá no canto lá buscar. Não, Ford disse não. Peraí, vamos organizar todo mundo num ambiente só. Colocar todo mundo aqui perto, e aí eu vou colocar uma esteira rolante, então aí você tem a ajuda da indústria, né? Então eles projetam, os engenheiros projetam e fazem um equipamento que as peças vêm até o trabalhador. Todo mundo fica num determinado local da fábrica e as peças vêm até ele. Então, de acordo com a sua função, vai passando por etapa, né? Se a sua etapa é a primeira inicial, então você vai ficar naquele espaço ali, naquele ambiente, naquele local da esteira. Aí você vai trabalhando e a partir do seu trabalho o outro vai seguindo. Até chegar ao final da esteira e o produto está pronto. Entendeu? Então a esteira rolante, ela vai rolando e os trabalhadores vão trabalhando. Em outras fábricas também tem, por exemplo, fábrica de frango, né? Aí vem lá e vai separando, a esteira separa os miúdos, aí chega para cá, um corta, o outro embala, não sei o que, sai lá na frente já pronto, entendeu? Outro aperta lá o comando lá e já bate o carimbo, o outro já fecha a embalagem, outros já vão lá na frente, já coloca nas caixinhas, no local certo para poder distribuir, e assim vai, né? Então ele adotou a esteira rolante. Então, esteira rolante, Fordismo, tá? Ele acrescenta um sistema de produção em massa. Então, é um sistema que produz muito, né? Produz para poder estocar. Principalmente com a implementação da esteira rolante e das linhas de montagem, né? Para aumentar a produção significativamente sem ter muito gasto. Então, mais produtividade, estoque, esteira rolante e pouco gasto, né? Estoque, vender muito, preços acessíveis. Cansei. E o preço fica tão acessível, pessoal, que aí até mesmo um trabalhador pode comprar. Então, existia nos Estados Unidos, por exemplo, que eu estou falando em Ford é americano, tá? Então, a Ford é uma fábrica americana. Existia nos Estados Unidos uma patente, né? A questão da patente dos automóveis. Então, quem era o detentor dessa patente? Um era a Chevrolet e a outra fábrica eu esqueci lá qual era, né? A General Motors, né? E a outra lá, eu esqueci agora no momento. Bom, mas eles tinham a patente. O que Ford fez? Durante muitos anos ele lutou para poder quebrar essa patente, até que ele conseguiu. E o que ele queria? Ele queria produzir
mais carros e que esses carros fossem baratos e acessíveis para todo mundo. E aí ele conseguiu. E o famoso carro que ele quebrou a patente, né, dos carros americanos e conseguiu fabricar é esse aí, ó, chamado Ford T. Né? Ford vem do nome dele, T, né? Agora o T eu não sei do que vem, não. Então esse é o Ford T aí, tá certo? Então, durante muito tempo, Ford só produziu esse carro aí. Era só esse carro que era feito. Detalhe, esse carro era mais barato do que o carro da Chevrolet e da outra fábrica. Então, se era mais barato, porque ele conseguia produzir em grande escala, em grande quantidade, em menor tempo, gastando menos, porque ele organizou a fábrica, colocou os princípios de telho. O trabalho, tudo era planejado, organizado, menos custo, mais produtividade, então o carro saiu mais barato. Até mesmo o funcionário podia comprar. Que legal, né? E aí, com isso, ele revolucionou até mesmo o sistema de estradas americanos, né? Então, os americanos, como todo mundo estava podendo comprar carro, todo mundo tinha um Ford T, todo mundo tinha dinheiro para comprar, porque o carro era barato. Digamos que o carro lá estava, o carro da Chevrolet era $50 mil. O Ford conseguiu produzir esse Ford T aí a $10 mil. Então, olha só para dar um exemplo, né? Olha como caiu bastante, né? Então, todo mundo poderia ter carro. Se todo mundo poderia ter carro, o governo americano foi obrigado a fazer as estradas. Você vê que as estradas nos Estados Unidos são muito boas, né? E aí, com isso, o país foi evoluindo e crescendo, né? Então, com a expansão das estradas, aí, quando tem estrada, né? As cidades evoluem, as cidades crescem, né? Mais fácil de chegar, mais acessível, né? Então, essa ideia do Fordismo revolucionou a indústria e a vida dos americanos, e também do mundo todo, né? Perguntas aí, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Fiquem à vontade aí, né? Nós estamos com 49 alunos, tá um pouco hoje, hein? Já colocaram o nome de vocês aí, pessoal? Já colocaram o nome, turma, todo mundo? Quem não colocou, aproveita e coloca, Ana Karine. Já colocou, né? Quem não colocou, aproveita e coloca aí, pessoal. O nome e turma, tá? Que como a aula está sendo gravada, aí eu tenho acesso depois. Aí nós chegamos no chamado famoso toyotismo, né? Na década de 70. É um modelo de produção criado no Japão, na década de 70, pelos engenheiros Taishi Ono e Shinjo Jinyo e Eiji Toyoda. Shinjo Shingo e Eiji Toyoda, sendo aplicado na fábrica Toyota, se opondo ao modelo fordista, né? Então, coloquei aqui a fotinha deles aqui. Esse de chapéu esse cara aí, ó, o Taishi Ono, e esse aqui de óculos, que está com essas papeladas todas na frente dele, é o Eiji Toyoda. Era o dono, né? Também engenheiro. Toyotismo, origem do toyotismo. O toyotismo foi idealizado pelos engenheiros Taishi Ono e Shinjo Shingo e Eiji Toyoda. Este modelo produzido foi desenvolvido entre 1848 e 1975 nas fábricas da montadora japonesa de automóveis Toyota, da qual herdou o nome. O método foi elaborado para recuperar as indústrias japonesas no período pós-guerra, como país destruído, mercado pequeno e dificuldade em importar matéria-prima. O Japão necessitava fabricar com o menor custo possível. Epa! Aí, meu amigo, aí é que começa o bicho pegar. Então, o que acontece, pessoal? Quando foi a Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de quando, Júlia? Quando é que acaba a Segunda Guerra Mundial? Cadê a nossa historiadora Giovana? 1945. Isso, Giovana Bloch. Então, a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Quem ganha a guerra, Giovana?
Os Estados Unidos, tecnicamente. Isso, Giovana. Os Estados Unidos aliados ali com a Rússia, né? Não é isso, Giovana? Isso. Os Estados Unidos, Inglaterra, né? Os americanos com os ingleses, e aí na Segunda Guerra Mundial nós temos mais a figura dos ingleses, né? E depois é que entra os americanos, e os americanos eles entram na guerra justamente por conta de que país, Giovana? Se eu não me engano, foi por conta da Alemanha, né? Foi por conta da Alemanha. Mais por conta do Japão, né, Giovana? O que os japoneses fizeram lá em Pearl Harbor? Foi o ataque. Eles organizaram Isso. Era uma base que ficava ali no Havaí, né? E eles foram lá e destruíram, né? Então, veja. Aí os americanos se vingaram e fizeram o que com eles lá, Giovana? a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, que terminou com a Segunda Guerra. Americano, né? Criado por Einstein, né? Na verdade, Einstein é um alemão, e aí ele desenvolve essa tecnologia do átomo, e aí os americanos se apropriam disso aí e pá, experimenta lá com os japoneses. Acabou com os japoneses, né? E também acabou com a guerra. Naquele momento ali, os japoneses foram para o fundo do buraco, né? Os japoneses ali arrasou. Imagina você ter duas cidades, né, gigantes, das maiores, entre as maiores cidades do Japão, e ser totalmente destruída, arrasada, né? Ficar só praticamente ali pó e cinza, né? É bem complicado, né? Você destruir ali uma sociedade por completo. Foi isso que os americanos fizeram, acabou com a guerra. E como é que ficou o povo japonês? Ficou no fundo do poço, arrasado, né? Então, desse período do pós-guerra, eles ficaram pensando, como é que nós vamos se reerguer? Entendeu, Giovana? Como é que nós vamos recuperar nossa indústria? Como é que nós vamos recuperar nossa economia? Como é que nós vamos entrar no mercado? Porque o território japonês ele é bem pequeno, né? E ele é em cima de montanhas e vulcões, é um território pequeno, e é um território pouco produtivo. Então, eles têm que... e tem pouca matéria-prima também, né? Então, eles têm que desenvolver em outras áreas, né? Na tecnologia, na economia. Então, durante esse período pós-guerra, eles ficaram o tempo todo planejando como é que se ia reerguer, entendeu? Então, o Japão vivia seu país após a guerra, buscando seu crescimento econômico e tecnológico. Por isso, pensaram um modelo de produção que conseguisse ter ainda menos gasto do que havia no Fordismo. Então, lembra que o Fordismo trabalhava para... entrando uma pessoa aqui, é a Karina. Bom dia, Karina. Então, o Fordismo, lembra que trabalhava para mais produção em grande escala, com menor tempo e menor custo, né? Menor tempo e menor custo. Já no toyotismo, mais ainda. Então, como é que nós vamos desenvolver nossa indústria aqui com menos tempo, muito menos gasto, muito mais qualidade e uma produtividade que vai nos lançar no mercado mundial de maneira eficiente. Então, vamos lá. Então, aqui, no toyotismo, nós estamos falando da terceira revolução industrial, né? Porque eu falei no vídeo anterior. Tem a primeira, a segunda e a terceira. A primeira, ela está relacionada à questão do carvão, das máquinas a vapor. A segunda está relacionada aos carros e à energia elétrica, né? E a terceira está relacionada aos computadores e à questão da informação, né? Se eu não estiver enganado, é bem isso. Então, a terceira revolução industrial, ela é uma revolução técnico-científica e informacional. Então, a revolução da ciência, da tecnologia e da informação, né? De informar as pessoas, de divulgar o meu produto, né? Divulgar a minha empresa, de publicitar, né? De deixar
deixar público que o meu produto é bom, né? Então, nós vamos ter aí, dentro do Taylorismo, Toyotismo, melhor dizendo, primeiro a ideia do menos gasto, né? Eu tenho pouco para gastar, mas eu quero produzir bem e com qualidade, tá? Então, a autonomação, ou em japonês, jidoka, é um princípio, né? Então, as máquinas vão fazer a maior parte do trabalho e pequenas interferências humanas. Então, autonomação. Quer dizer, o ser humano cansa, o ser humano tem uma outra necessidade familiar, enfim. E as máquinas? Não, as máquinas precisam de manutenção, então as máquinas vão produzir mais, não vão cansar, né? E eu vou ter menos custo, entendeu? Então eles tiveram logo essa sacada. Então, aproveitaram da tecnologia para poder abarrotar as fábricas, em vez de pessoas trabalhando, abarrotar as fábricas de máquinas. Colocar máquinas e onde é que entrava o ser humano? Apenas para ligar, para operar uma coisa ou outra, ou então na manutenção, entendeu? Então, o primeiro princípio do toyotismo é a autonomação. Controle de qualidade, e esse princípio ainda existe hoje em muitas empresas, né? O GQT, gestão da qualidade total. Então, quanto mais perfeita for a nossa produção, melhor. Então, eles criaram um sistema de controle de qualidade. Então, não pode sair daqui carros defeituosos, carros que vão quebrar fácil, porque a gente já tem isso no mercado, né? Então, os carros da Ford, por exemplo, que era um concorrente, já era um carro que, por ter baixo custo, né? Então, era um carro que quebrava mais fácil. E aí eles não queriam isso, eles queriam um controle de qualidade desde da aquisição do insumo, né, até a venda do produto, o mais perfeito possível. Isso tem tudo a ver com os japoneses, né, que os japoneses eles são muito detalhistas. Então, autonomação, quer dizer, as máquinas vão fazer a maior parte do trabalho com pequenas interferências humanas, controle de qualidade e o just in time, né, a produção de acordo com a demanda. Lembra que no Fordismo era a produção em massa, então ia produzir, estocar, aí esperar as pessoas comprarem, tá? Aqui no toyotismo, não. Eu só vou produzir aquilo que for demandado. Então, às vezes você chega no lugar, hoje é assim, né? Você chega no lugar e diz assim, eu gostaria de adquirir tal coisa. Eu disse, não, isso aí é só se for por encomenda. Vamos dar um exemplo muito que acontece aqui em Indianópolis, né? Às vezes você quer, deixa eu só colocar o carregador aqui, às vezes você quer um remédio, né? Aí você vai na farmácia, e aí ele diz, olha, isso aí só se for por encomenda, não é assim? Me ajuda aí, pessoal, alguém diz um oi, é assim ou não é? Me ajuda aí, Júlia. Me ajuda aí, minha amiga Ana Carla. Muito bem. Então eles vão lá, anota seu nome e faz o pedido. Você vem buscar quinta-feira ou terça-feira, né? Então estou dando esse exemplo só para vocês terem uma ideia como é que funcionava a fábrica da Toyota e como é que funciona também, né? Então, a produção vai ser de acordo com a demanda de mercado. Então, se o mercado está precisando de 1.000 Corollas, vamos dar um exemplo hoje, né? Então, vou produzir 1.000 Corollas. Eu não vou produzir 10.000 Corollas e deixar 9.000 aí no pátio para poder esperar o comprador vir comprar. Não. Eu vou produzir. Vou analisar. Aí, não. Esse ano vão consumir X carros. Então, nós vamos produzir para atender a essa quantidade. Então, just in time, no tempo certo, né? E de acordo com a demanda certa, de acordo com o que é solicitado, eu vou produzir, tá entendendo? Então, autonomação é um princípio, controle de qualidade e o just in time. E também o desenvolvimento das comunicações e os meios de transporte, né? Então, eu produzo, mas alguém tem que distribuir, né? E outra coisa também, alguém tem que divulgar meu produto, né?
alguém tem que fazer a propaganda, entendeu? Então, tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Então, eu tenho que produzir com qualidade, produzir no tempo certo, para o chamado case, né? Gestão de negócios, para o meu cliente ficar satisfeito, né? E também é o chamado, o toyotismo é o chamado modelo flexível. Então, quando vocês viram essa palavra lá, ó, just in time, quando vocês viram essa palavra, modelo flexível, na avaliação do Enem, aí você, opa, aqui é toyotismo. Certo? Geralmente eles colocam essas palavras, autonomação também, controle de qualidade também. E agora, a palavra just in time e a palavra modelo flexível, ela está sempre no Enem. Aí quando vocês viram just in time e o modelo flexível, opa, aqui é toyotismo. Entendeu aí, Luiz Matheus? Entendeu aí, Warlen? Eu vou identificar o toyotismo quando eu ver lá na questão a ideia do just in time, a ideia do modelo flexível, tá? Já bateu o olho, viu que é isso aí? Produzir uma diversidade de produtos. Lembra que lá no Fordismo, o que o Ford produzia? Só um carro, o Ford T. Durante anos, né? O filho dele foi uma luta para poder produzir um carro diferente, né? Um Ford T diferente. O filho dele levou anos e anos para convencer o pai dele, e o pai dele só se convenceu quando não tinha mais jeito, que a fábrica ia fechar, ia quebrar, aí foi o jeito ele fazer. Mas a ideia do Fordismo era fazer muito com menos tempo e estocar e fazer o mesmo produto. Já aqui no toyotismo, não. Aqui eu vou fazer produtos diferentes. Produtos variados. Eu não vou produzir só um carro, né? Eu não vou produzir só o Corolla. Tem o Toyota Etios. Mas eu não vou produzir o Toyota Etios só manual. Eu vou produzir o Toyota Etios automático. Mas eu não vou produzir o Toyota Etios hatch só. Eu vou produzir o Toyota Etios também sedã, porque eu tenho famílias que vão querer consumir o produto. Mas eu não vou produzir uma caminhonete só aberta, só Hilux. Eu vou produzir também uma caminhonete fechada, SW4. Diversificar os produtos, não ser só um, ser mais elevados. E isso é normal da Toyota, como nós já dissemos. Muitas críticas à questão da automação, porque então, e a questão também, antes disso, a questão da ideia, o salário pela produtividade, né? Quer dizer, eu vou ganhar por aquilo que eu produzi, certo? Eu vou ganhar pela produção, não vou ganhar R$1.000 e produzindo 1.000 peças, e o outro que produz 2.000 vai ganhar R$1.000, não, ele vai ganhar 1.200, entendeu? Então a questão da bonificação pela produtividade entra aqui também. E muitas críticas à questão da autonomação, porque se eu tenho uma autonomação, se eu substituo o homem pela máquina, então as máquinas vão fazer a maior parte do serviço, o que vai acontecer? As pessoas vão ser mandadas embora. Então, quando você vê uma questão aí, rapaz, ó, será que dá tempo de nós fazermos menos essa questão aqui? Qual é a próxima aula de vocês? Qual é a próxima aula? Alguém me fala aí, por favor. Ou não tem? Fala, Juan. Matemática de nível. Matemática, né? Será que dá para nós fazer menos essa questão aqui ou deixa para a próxima aula? Não sei. Dá de fazer? Então bora lá, meu povo. Vamos lá, ó. Uma questão aí do Enem. Eu acho que esse Enem aí, ele é de 2011, né? Vamos lá. Na imagem, no século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseia-se na... Observe a imagem, pessoal. Tá vendo a imagem aí? Então tem uma esteira e tem várias pessoas trabalhando, né? Início do século XX, beleza. Então, o modelo produtivo aqui de produto direto, do produtor direto. B, adoção da divisão sexual do trabalho. C, exploração de
empregados qualificados? É. Incentivo à criatividade dos funcionários? Vamos lá, pessoal. Qual é a resposta certa? Fordismo. A C? Fordismo. Noção do trabalho repetitivo. Exploração do trabalho repetitivo. Quem acha que é a C? Coloca aí no chat. A, B, C, D ou E? Pessoal, lembra que no Enem as questões são A, B, C, D, E. São 5 opções, tá? Sempre vai ser 5 opções no Enem. É porque esse é o sistema. Ensino médio é 5 e é o sistema do MEC, né? E ensino fundamental é 4. A, B, C e D. Então, ensino médio, A, B, C, D e E. E geralmente no Enem também vai ter 2 questões que você fica na dúvida, né? Entre aquela e a outra. Não é isso? 2 questões você fica. A maioria colocou C. A resposta certa é isso mesmo, pessoal. Parabéns. Letra C, né? Aí, ó. Exploração do trabalho repetitivo. Não é isso, pessoal? A questão aí é uma questão fordista, né? É uma questão do fordismo. Trabalho repetitivo. Lembra do filme do Charlie Chaplin? Apertar o parafuso. Então, aquele trabalhador vai fazer o mesmo serviço durante horas e horas e horas. Ele vai se especializar só naquela tarefa. Ele não vai saber o que o outro está fazendo, qual vai ser o resultado final do produto. Não. Ele vai fazer o mesmo serviço. Repetição. Então, o Fordismo, ele vai explorar a sua especialidade e você vai repetir a mesma tarefa milhares de vezes, né? Centenas de vezes. Então, é a questão do servidor, do trabalhador especializado que vai repetir a mesma tarefa. Certinho, Brunão? Entendeu aí, cara? Entendi, professor. Beleza, Bruno. Na próxima aula, infelizmente, nós empatamos ontem, né, Bruno? Mas tudo bem, vamos lá. Bola para frente. mas quarta-feira, nós ganhamos, domingo, a gente ganha do Palmeiras. Pessoal, na próxima aula, a gente vai fazer um resumão desses 3 modos de produção e vamos aí trabalhar praticamente a aula toda aí só questões do Enem, tá? Beleza? Para vocês ir treinando aí, porque daqui uns dias vocês vão pegar o Enemzinho aí e vão gabaritar a prova, né? Alguma pergunta? Não. Não. Só coloca o nome aí e boa aula para vocês de matemática. Falou, professor.